Sejam bem-vindos à Semana da Oratória. Meu nome é Daniele Leite e essa é a nossa primeira aula. Olá! Nessa primeira aula eu quero falar com você sobre 3 pontos importantes. A técnica da oratória, sobre comunicação e linguagem. Bom, você sabia que falar bem em público não é um dom? Apesar de que você acredite que muita gente possa nascer com esse dom, a oratória é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas como qualquer técnica e qualquer habilidade, ela tem as teorias e os conceitos que você precisa conhecer para poder desenvolver essa habilidade. Vou dar um exemplo para que você possa ilustrar sobre a técnica da oratória. Muitas crianças já nascem sabendo nadar. Elas naturalmente se jogam desde pequenas na piscina e saem nadando. E muitas vezes passam a vida inteira nadando daquela forma, sem saber qual a forma correta. Então, a técnica, ela te ensina justamente isso. Você conhecer todos os conceitos, todas as teorias de determinada habilidade, poder desenvolvê-las para fazer da forma correta. A mesma coisa a oratória. Vamos voltar na natação. Quando você aprende a forma correta, com um professor de natação, ele vai te ensinar todos os conceitos. A forma como você tem que bater as pernas, como tem que bater os braços, a respiração, e você vai entendendo tudo aquilo ali e vai modificando a forma como você nadava. E aí você vai se dar conta que a forma como você fazia não era a forma correta. Você já imaginou? Pois bem, na oratória é a mesma coisa. Você precisa conhecer a técnica, você precisa conhecer todos os conceitos da oratória, estudá-lo para começar a praticar. E sobre a prática, isso é um ponto muito importante. Porque veja bem, quando o professor ensina você a nadar, não é na primeira vez que você se joga na piscina que você vai sair nadando, não é mesmo? O mesmo é com a oratória. Para a oratória, uma vez que você tenha aprendido todas as técnicas, todos os passos, todo o desenvolvimento, isso não quer dizer que você já vai sair falando de forma excelente. Também precisa de prática, você precisa praticar a oratória, praticar falar bem. Então, fale, perca essa vergonha, perca esse medo, confie em você e comece a treinar, Quando a gente fala em prática, na verdade, não é treinar. Quando a gente fala em praticar, não é decorar aquilo que você tem que falar, não é ensaiar, vai muito mais além. E aí eu entro já numa técnica, num conteúdo que faz parte da técnica, que nós chamamos de mapeamento. O que é o mapeamento? O mapeamento é uma estratégia mental que vai ajudar você a desenvolver o seu discurso, a falar de forma correta, a perder esse medo e, o mais importante, evitar que dê aquele famoso branco, Evitar que você fique no esquecimento na hora de falar e não lembre mais qual era o seu discurso. Então, o mapeamento mental, ele vai além do planejamento, ele vai além dessa decoreba, que a gente diz, ele vai além disso, ele te prepara, ele prepara o discurso e a sua mente para que você possa falar de forma adequada. A comunicação pode influenciar em todos os aspectos da sua vida. A comunicação influencia nas nossas relações pessoais e principalmente nas nossas relações profissionais. Nós nos comunicamos o tempo todo. A comunicação se dá geralmente entre 2 ou mais pessoas. A comunicação, ela não se dá sozinha. Nós precisamos de interlocutores para que essa comunicação se dê. A comunicação, ela tem um papel essencial. Quando nós temos os interlocutores, o interlocutor é o emissor dessa mensagem e o interlocutor que recebe essa mensagem, ele é o receptor. Essa mensagem se dá através de um canal. Mas você já teve a sensação de que você não foi bem interpretado? Ou que você não foi bem entendido em alguma fala sua ou em alguma conversa? Pois é, nós precisamos conhecer todos os pontos dessa comunicação para que a gente se comunique da forma adequada. Pois bem, é claro, eu sou uma pessoa com uma mente, Eu tenho todo um histórico de vida, eu tenho meus gostos pessoais, que é diferente da pessoa com quem eu estou falando. Então, quando eu falo,
Eu tenho clareza naquilo que eu estou falando, eu sei onde eu quero chegar, mas a pessoa que recebe essa mensagem, muitas vezes, ela não consegue entender onde você quer chegar, ela não consegue entender o que você quer dizer realmente. E aí, essa comunicação, essa mensagem, ela pode ser distorcida. Então, o que fazer para que a sua mensagem seja compreendida? E o mais importante, para que você consiga atingir o seu público, porque mais do que ser entendido, quando nós comunicamos, nós temos uma pretensão. E a nossa pretensão qual é? É ser compreendido, é vender a nossa ideia, é vender o nosso produto, é nos relacionar bem. Não é fácil lidar com as pessoas, não é fácil lidar com o público e nós nos comunicamos o tempo todo, isso é natural do ser humano. Então, para isso, eu preciso conhecer os interlocutores, né? O receptor dessa mensagem, os canais pelo qual essa mensagem se dá, para que você fale de forma adequada e com sucesso. Sobre os interlocutores, é importante que você saiba que nós temos 3 tipos de interlocutores. Nós temos o interlocutor auditivo, o interlocutor visual e o interlocutor sinestésico. Esses são 3 tipos diferentes, pelos quais a mensagem, você não consegue atingi-los com o mesmo tipo de mensagem. É necessário que você adeque o seu discurso para cada público. Bom, inicialmente é preciso também que você conheça o seu público para que você possa identificar. É importante ter essa interação com o seu público, é importante que você conheça o seu público para que você possa adequar a sua mensagem e adequar o seu discurso. Muitas vezes, obviamente, não é possível conhecer, mas é por isso que você precisa conhecer os 3 tipos de interlocutor para que você possa adequar e alterar a sua mensagem conforme for necessário. É importante dizer que na comunicação nós não nos comunicamos de forma igual. A mesma pessoa ela deve se comunicar de forma diferente. Obviamente que eu não me comunico com a minha filha da mesma forma que eu me comunico com os meus colegas de trabalho, por exemplo, com o meu chefe, né, ou com o meu público. Eu tenho que me adequar e transformar, ainda que a mensagem seja a mesma, a forma como você vai transmitir, ela deve ser diferente. Então, nós somos várias pessoas numa só, nós temos que compreender essa situação, identificar esses perfis para que a gente possa falar de forma adequada. Na comunicação, é importante que você conheça as linguagens da língua portuguesa. A língua portuguesa traz 2 linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E ainda nós temos a linguagem mista, que no caso é a junção das 2. Então vamos lá. Linguagem verbal. A linguagem verbal ela se dá pela oralidade, pela forma verbal. Então quando eu falo, né, ou numa música, enfim, tem as palavras ditas. Também na forma escrita, quando eu escrevo um texto, uma frase, quando há palavras, essa é a linguagem verbal. A linguagem não verbal, ela se dá por meio de imagens, de uma fotografia, de símbolos e gestos, né? Então, é importante que você perceba que a linguagem não verbal, ela tem uma relevância incrível. É importante que na hora que você se comunique, o conjunto dessas linguagens, verbal e não verbal, elas estejam em consonância. Porque muitas vezes você pode estar falando uma mensagem, mas o seu corpo estar transmitindo uma outra mensagem. E aí nós entramos num tema que é bem importante na oratória, que é a linguagem corporal. Você sabia que o seu corpo fala? Sim, o tempo todo. Imaginemos que muitas vezes você está assistindo alguém falar que talvez nem tenha tanto domínio do conteúdo, mas você percebe que aquilo que ele está dizendo está tão interessante e te reteve tanta atenção que você não consegue entender por que está tão interessante. Então, sabe o que é isso? É a linguagem corporal. E se eu te contar que a linguagem corporal tem uma relevância de 50% no seu discurso? É isso mesmo. Enquanto que o tom da voz tem uma relevância de 7% e o conteúdo apenas 38%. Você deve estar perguntando então, bom, Dani, então o conteúdo não é importante? Não, eu não disse isso. O que eu estou querendo dizer para você é que a linguagem corporal ela é essencial na oratória. Ela é essencial quando você transmite a sua mensagem.
O nosso corpo fala, o nosso corpo tem esse poder de transmitir, muitas vezes sem até a oralidade, sem até a linguagem verbal. Então é importante que você conheça todos os aspectos, como agir, né? Não raro as pessoas me perguntam, Dani, eu não sei o que fazer com as mãos, eu nunca sei onde colocar as mãos, como me comunicar. E isso influi de forma direta na sua comunicação. Você sabia que a altura do seu queixo também está transmitindo uma mensagem? A forma como você caminha até o seu público também transmite uma mensagem? Além da linguagem corporal, a linguagem facial também é muito importante. A forma como você olha, como você reage, né? Ele tem que estar em consonância com a sua informação, com a sua mensagem verbal. Então verificamos o seguinte: se o conteúdo vale 38%, tem uma relevância de 38%, e eu disse para você que isso não significa que o conteúdo é importante, é porque a linguagem corporal e o tom de voz, ele vai despertar no seu interlocutor, no seu ouvinte, né, o interesse sobre a sua mensagem. Muitas vezes você tem uma mensagem ou seu discurso é muito relevante, você tem algo bom para transmitir e essa mensagem ela não é ouvida. Sabe por que isso acontece? Porque você desperta um desinteresse no seu público. Você tem que ter uma interação, você tem que despertar interesse, querer que o seu público possa interagir com você. É por isso que a linguagem corporal ela é importante, porque o primeiro que se vê quando se transmite essa mensagem é a linguagem corporal e o tom de voz. É o primeiro a ser recebido pelo seu público. Por isso que tem tanta importância. Então, ainda que o seu conteúdo seja o melhor, você tenha o domínio daquele conteúdo, você seja realmente especialista, o seu público não vai ouvir se você não tiver uma linguagem corporal adequada, uma linguagem facial adequada e um tom de voz adequado. E fica comigo, porque na próxima aula eu vou te ensinar 3 características importantes que deve ter qualquer orador.